tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Meu amado, minha amada, você já percebeu quantas pessoas que existem, que vivem com alguém, um parente, uma pessoa qualquer, dentro do seu convívio, do seu lar, do seu relacionamento, seja no trabalho, seja lá onde for, que sofre por um comportamento inadequado daquela pessoa? São pais que têm filhos que apresentam um comportamento inadequado, um comportamento onde os pais sofrem, querem fazer alguma coisa para modificar o comportamento de um filho ou de qualquer outra pessoa e por causa disso vivem um constante dilema na sua vida e muitas vezes olham para a situação e dizem, nada posso fazer? Olha, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Você que tem alguém na sua família, você que tem uma pessoa do seu relacionamento, do seu convívio, que está apresentando um comportamento que lhe fere, que lhe maltrata, que lhe machuca e que você alguma vez já disse que nada pode fazer. Eu quero lhe mostrar pela palavra de Deus que você pode fazer alguma coisa e que esta pessoa poderá ter uma transformação, uma mudança de comportamento, poderá ter uma nova vida se você souber agir dentro da vontade de Deus. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Eu abro aqui a minha Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e eu quero ler alguns versículos. Diz a palavra de Deus: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O versículo 3 diz o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem na compostura das vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glória ao nome de Jesus. Meu querido, minha amada, eu quero chamar a sua atenção para esse trecho da palavra de Deus que diz assim: para que, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Veja bem, quando a gente fala pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, a Bíblia, ela nos mostra que o nosso procedimento, ele pode influenciar o procedimento de outras pessoas. Às vezes, meus amados, nós queremos que haja mudança na vida de alguém que convive conosco, mas muitas vezes essa mudança precisa acontecer primeiramente na nossa vida. Às vezes nós queremos mudanças na vida daquelas pessoas que convivem conosco, mas queremos essas mudanças para satisfazer as nossas vaidades, para satisfazer os nossos desejos. E a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Está lá no livro de Tiago. Pedis para gastardes nos vossos deleites. Às vezes nós queremos que alguém mude. Sabe para quê? Para satisfazer os nossos interesses egoístas. Então, o primeiro critério que você deve ter para, de alguma forma, influenciar no comportamento de uma pessoa é você querer que essa mudança aconteça para a glória de Deus. Quando você quer que essa mudança aconteça para a glória de Deus, ela vai acontecer porque você já vai arrumar uma parceria muito boa nesse negócio. Sabe quem é? O próprio Deus, que agora ele vai trabalhar junto com você para, de alguma forma, influenciar esta pessoa. Então, as nossas virtudes interiores, elas influenciam o nosso semelhante. Já pensou um pai que não quer que os filhos fumem ou bebam, e ele é o primeiro a fazer isso dentro de casa? Então, primeiro ele precisa sofrer uma transformação na sua vida para depois influenciar a vida dos seus filhos. Mesmo assim, são atitudes outras que precisam acontecer na nossa vida para que nós
de alguma forma, possamos influenciar a vida dos nossos semelhantes dentro do nosso lar, a vida daquelas pessoas que convivem ao nosso redor. Quando eu abro a minha Bíblia também na carta aos Romanos, eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus que nos mostra que nós precisamos ter uma transformação da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Abrindo a minha Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vejam bem, meus amados, aqui a Bíblia nos orienta a nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, firmar todo o meu entendimento na vontade de Deus. É a vontade de Deus que aquela pessoa que eu quero que seja transformada, seja daquele jeito? Eu estou pedindo aquilo realmente para a glória de Deus? Ou estou pedindo para satisfazer as minhas necessidades? Quando eu começo a pedir para a glória de Deus, que eu começo a agir, o próprio Espírito Santo vai começar a trabalhar comigo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. As minhas atitudes, junto com a vontade de Deus, vai começar a influenciar a vida daquela pessoa. Vai começar a fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de mudar. Ela vai se sentir pressionada, usando uma linguagem mais compreensível. Ela vai se sentir pressionada, primeiramente, pelo poder de Deus através do Espírito Santo, que estará convencendo aquela pessoa a mudar. Em segundo, pelo meu testemunho, um homem interior, um traje incorruptível, uma vida exemplar, como diz a palavra de Deus, que vai fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de mudar. Meus amados, a Bíblia diz que um homem de coração duro, ele será quebrantado de uma só vez. Você vai perceber que pessoas que você jamais pensaria que ela poderia mudar, elas serão transformadas pelo poder de Deus e pelas tuas atitudes, porque são as tuas atitudes que vai, de alguma forma, influenciar o comportamento daquela pessoa que convive com você. Eu quero lhe dar o exemplo de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem de coração duro, um homem que era perseguidor dos cristãos, um homem que de alguma forma as pessoas jamais imaginariam que ele pudesse mudar o seu comportamento. Mas a Bíblia nos mostra que um dia ele ia numa caminhada, ia para perseguir os cristãos. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o próprio Jesus se revelou de uma maneira muito gloriosa a Saulo de Tarso e encontrou com ele no caminho de Damasco. E ali, Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele caiu por terra e o Senhor Jesus falou com ele de uma maneira maravilhosa. E o Senhor Jesus orientou Saulo, mostrando o caminho que ele devia seguir. Aquela mudança foi tão impressionante que as pessoas não acreditavam quando viam Saulo. Olhavam para Saulo e diziam: é esse aquele que perseguia os cristãos? Amados, o Senhor Jesus, ele é especialista em mudar comportamentos. Mas ele precisa de testemunhas, ele precisa de pessoas que estejam testificando do poder dele, não apenas por palavras. Pessoas que testifiquem do poder dele, não apenas por palavras, mas por vidas transformadas, pelo testemunho interior. Vejam que o versículo que nós lemos, ele diz: para que o homem seja ganho, sem palavras, diz, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Então, meus queridos, às vezes, as atitudes, os gestos, a maneira de agir, o testemunho, eles falam muito mais alto do que as palavras. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que um dia, eu me lembro que eu estava na casa de uma pessoa que se declara cristã, e aquela pessoa, quando viu seu marido e beberam uma cerveja com outros amigos, ela, talvez até com vergonha de mim, porque eu estava na casa dela, ela não aceitou aquela atitude do seu marido, e sabe o que foi que ela fez? Ela pegou, ligou
o equipamento de som bem alto, colocou os caixas na direção do local onde seu marido estava e disse: ele tem que aprender a ser um cristão, ele vai ter que ficar ouvindo hino, mesmo bebendo cerveja. Essa atitude, meu querido, não é uma atitude de um cristão. Essa atitude não é uma atitude sábia, uma atitude que vai ganhar a pessoa para Jesus. Mas muitas vezes, as nossas atitudes, sem palavras, elas falam muito mais alto do que os gritos que nós damos, sem sabedoria e fora da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender que você é a pessoa certa, que Deus quer usar nesse negócio. Deus quer te usar para ganhar essa pessoa que você diz que é problemática e que você nada tem feito. Olhe para você mesmo, comece a mudar você mesmo, comece a orar por essa pessoa, comece a interceder a Deus para que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa, que sem dúvidas Deus vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Você vai ver transformação e cada vez mais você vai sentir desejo de se aproximar mais do Senhor, porque você vai saber que Ele é Deus, você vai saber que foi Ele que fez essa transformação através da tua vida. Que você possa receber essa mensagem e praticá-la, porque o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.